Compartilhar uma palavra com você no livro de Atos, capítulo de número 2. Atos 2, nós leremos do verso 42 ao verso 47. Livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do 42 ao 47, diz assim: eles se referia à igreja, aqueles que haviam se convertido. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias, costumavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia, a graça do povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Alguém já dizia que nem todo crescimento é saudável. No que diz respeito à igreja, nem todo crescimento é saudável, mas tudo que é saudável cresce. E o livro de Atos, do qual nós lemos uma parte, é o mais importante manual de crescimento saudável da igreja. E o texto que nós lemos é um dos que comprovam isso. Eu gosto muito do que está escrito em Atos 9:31, quando diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. E a igreja, era edificada e encorajada pelo Espírito Santo, diz o texto, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Então é claro, por esses textos, que a igreja crescia, e crescia de maneira saudável. Eu quero ministrar, com base nesses textos que lemos, sobre o tema voltando à essência relacional da igreja. Voltando à essência relacional da igreja. Eu quero falar sobre relacionamentos que nos levam de volta à essência e que geram um crescimento saudável na igreja. Nós iniciamos uma série de mensagens sobre voltando à essência. Pastor Marquinhos pregou no primeiro domingo sobre voltar à essência do Evangelho. No último domingo ele ministrou sobre voltar à essência da palavra. E hoje eu quero ministrar sobre voltar à essência relacional da igreja. Entenda isso. Voltar à essência da igreja é estabelecer princípios, relacionamentos que promovem um crescimento saudável. Olhe para mim e acompanhe meu raciocínio. Lá no início, lá no Éden, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus então cria o homem, depois tem uma ideia melhor, cria a mulher. E aí Deus diz assim, antes de criar a mulher para Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. E ele faz a mulher. Em Eclesiastes nós lemos que
melhor é serem dois do que um. Jesus, na sua oração sacerdotal, ele ora pedindo a Deus para que todos sejam um. E ele vai mais além, ele diz assim: assim como tu estás em mim e eu em ti. Então, essas citações que eu fiz revelam que Deus é relacional. E se Deus é, então a igreja precisa ser relacional. A palavra igreja, no contexto que está inserido o texto que nós lemos, significava tão somente uma reunião, um ajuntamento de pessoas, formal ou não, em uma reunião religiosa ou política. Não tinha diferença, era igreja. Depois, dentro desse contexto cristão, a palavra igreja então se torna uma reunião ou pessoas organizadas, reunidas, inicialmente em torno de Jesus, em torno dos ensinamentos de Jesus, e sendo por esses ensinamentos levadas a crerem que ele, Jesus, é o Cristo. E depois, a palavra igreja vai ganhando a conotação que tem hoje. É bem provável que você já teve que responder aquela pergunta: de que igreja você é? Quando você fala assim, eu sou crente, aí a pessoa diz, de que igreja, não é isso? E quem pergunta de que igreja você é, geralmente está esperando como resposta um nome denominacional. Assembleia Batista, no nosso caso. Um endereço. Muito provavelmente você, eu pelo menos, respondo, olha, eu sou da CB Vida. É aquela ali próximo da VIP. E geralmente a pessoa diz, é aquela preta? Exatamente, acertou, é aquela. Então igreja é também isso, porque a igreja é também uma instituição. E a igreja como instituição, ela precisa ter uma sede, essa sede precisa ter um endereço fixo, precisa ter uma diretoria administrativa, um presidente, um pastor sênior, como você queira chamar, titular, que responde pela igreja. Essa igreja, instituição, é uma igreja que tem a Bíblia como fonte de fé e regra, mas também precisa estar de acordo com o Código Civil brasileiro. Por isso que ela tem um estatuto, assinado por um advogado. Mas dentro do contexto bíblico, igreja é muito mais do que isso. E eu formulei uma definição para a igreja, que eu vou ler para você. Igreja é um grupo de pessoas que se reúnem com a finalidade de louvar e adorar a Deus, pregar o Evangelho, batizar os convertidos e ensiná-los a guardar os mandamentos de Jesus. Então, igreja, no verdadeiro sentido bíblico, repito, é um grupo de pessoas que se reúnem com a finalidade de louvar e adorar a Deus, pregar o Evangelho, batizar os convertidos e ensiná-los a guardar os mandamentos de Jesus. E essa igreja, ela é relacional. E olhando para a igreja primitiva, nós enxergamos 3 níveis de relacionamento que nos levam de volta à essência e geram um crescimento saudável. E o primeiro nível de relacionamento que a igreja precisa ter, e que nós encontramos no texto, é o relacionamento com a comunidade. Quando nós olhamos para a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, a igreja ali dos dias de Jesus, nós vemos que essa igreja era uma igreja que se relacionava com a sociedade na qual ela estava inserida. O texto que nós lemos, o último texto, diz que a igreja tinha a simpatia do povo. A igreja tinha a graça do povo. O Atos 9 vai dizer que a igreja tinha
paz com a sociedade na qual ela estava. A igreja, ela nasce em um contexto desafiador e de adversidades. Em meio a uma sociedade sobrecarregada pelos abusos religiosos, políticos, em meio a uma sociedade marcada por profundas desigualdades, exclusões e opressão, a igreja, ela se levanta, ela nasce como uma esperança para uma sociedade que estava cansada. A sociedade perdida, a sociedade confusa, a sociedade com um futuro incerto, passa a enxergar na igreja um destino glorioso. Em meio a essa sociedade completamente perdida, a igreja precisa apontar a essa sociedade um destino glorioso. Foi isso que a igreja primitiva fez. Em meio a uma sociedade extremamente dividida. Se você olhar como que era a sociedade naquela época, era extremamente dividida. Em meio a uma sociedade que não tinha ou que não vivia em união, mas exclusão, a igreja, ela vem e ela mostra que em Cristo é possível viver a união e a inclusão. Eu gosto de quando Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 28, Paulo diz assim, não há judeu nem grego, não há escravos nem livres, não há homem nem mulher, pois todos são um em Cristo. Eram algumas divisões que existiam. Judeus, gregos, escravos, livres, homens e mulheres. Inclusive essa divisão acontecia dentro do templo. E aí Paulo vai dizer, olha, agora não importa mais, porque em Cristo e através da igreja, todos são um nele. Logo que a igreja começa a se reunir, uma das primeiras preocupações era como serviremos melhor essa sociedade. Era uma das primeiras preocupações dos pastores, apóstolos, dos discípulos de Jesus. Eram, como vamos servir essa sociedade? Eu gosto quando Paulo relata o momento em que ele é enviado para pregar aos gentios, está também em Gálatas. Diz a Bíblia que os apóstolos oram por ele, e os apóstolos dão uma missão. Diz, olha, vá, mas não se esqueça dos pobres. Está na Bíblia. Então a igreja primitiva, ela já se preocupa com a sociedade na qual ela está inserida. E são levantados homens, diáconos, voluntários, staff, como queiram. Homens que são levantados para servir, para prestar assistência aos mais necessitados, aos órfãos, às viúvas, aos estrangeiros. A igreja não pode ser omissa. A igreja não pode ser indiferente com as dores da sociedade. Pastor Marquinhos sempre fala que Deus dá uma igreja para servir a uma cidade, a uma comunidade. Deus dá uma igreja para servir a uma cidade. E essa é a lógica, essa é a razão de ser igreja. Então, voltar à essência relacional da igreja é entender que eu, como membro da igreja, tenho um compromisso com a sociedade a qual pertenço. Logo eu devo servir a essa comunidade com os meus dons. Devo servir a essa comunidade com as minhas habilidades. Devo servir a essa sociedade com os meus conhecimentos. Deixa eu dizer algo para você. Deus quer usar os teus dons. Deus quer usar as tuas habilidades. Deus quer usar a tua função que você exerce, sabe, para servir a essa sociedade. Nós, como igreja, como CB Vida, nós temos as nossas ações. Essa que você viu um vídeo é apenas uma de muitas que existem através dos nossos projetos sociais, através da rede de ação social, através da rede de ação ambiental, através do Instituto Vida. Procure um lugar
para você servir. Entenda isso. Esses dias eu fiz uma arte e imprimi na mesa que eu estudo, que eu sento para estudar lá em casa. E lá está assim: primeiro, servir a Deus. Segundo, servir a mim mesmo, porque eu preciso servir a mim mesmo. Como? Boa alimentação, bom sono, ir para a academia, isso é servir a si mesmo. Terceiro, servir a minha família. Se eu não servir a mim mesmo, eu não estiver bem, não tem como servir bem a minha família. Terceiro, servir a família. Quarto, servir a comunidade na qual eu pertenço, comunidade cristã aqui, igreja, CB Vida. E quinto, servir a comunidade, a sociedade onde eu estou. Isso é responsabilidade nossa. Então a igreja primitiva, ela enxergou isso. A igreja primitiva leva essa esperança em meio ao caos social que aquela sociedade vivia. E essas ações não repelia, pelo contrário, essa ação ou essas ações atraíam pessoas à igreja. E essa foi uma das razões pela qual a igreja cresceu, porque isso era diferente. Sabe, os impérios, os imperadores, os reis ficaram assustados, porque nunca tinham visto como que um senhor que tinha um escravo, agora olha para esse escravo e chama de meu irmão. Agora compartilha do melhor que ele tem com esse escravo. Então isso foi assustador. Isso cria, como diz minha mãe, um rebuliço no império. Estude isso, você vai ver como é precioso esses ensinamentos. Então a igreja, para voltar à essência relacional, ela precisa se preocupar e buscar se relacionar bem com a sociedade. Você tem o chamado, você é membro de uma igreja, é responsabilidade sua se envolver para servir bem a nossa sociedade. O segundo nível de relacionamento, que nos leva de volta à essência e que geram um crescimento saudável, é o relacionamento uns com os outros. O relacionamento entre os membros da igreja. Aí aqui o negócio pega, pastor Débora. O texto que nós lemos, está no texto que nós lemos. Diz assim, ó: todos os que criam, mantinham-se o quê? Unidos. Está no texto. Unidos. E tinham tudo em comum. Aí o 45 vai dizer: vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração. Olha que bênção. Compartilhavam até do almoço, da comida. Baixa no ombro de alguém assim, ó, e diz assim: nessa manhã você vai pagar o almoço do pastor Emerson. Você achava que eu ia dizer o seu, né? Claro que não, vou perder a oportunidade. Em resumo, olhe para mim, em resumo do que foi lido, eles, a igreja, se importava um com os outros, se importava com as necessidades do outro. Se um tinha uma necessidade, todos entendiam que tinham o dever de ajudá-lo. Era tudo perfeito, sim ou não? Não, não era perfeito. Não era perfeito. Havia muitas coisas que os separavam, inclusive doutrinárias. Quando você estuda a fundo o livro de Atos, você vai ver que tiveram tretas entre os próprios apóstolos. Tiveram um momento que um chegou para o outro e disse: ó, meu amigo, faz o seguinte, tu vai para cá, eu vou para cá, e depois eles se encontraram lá na frente. Nós não somos perfeitos, não é sobre isso. Mas entenda que o que unia era maior do que as diferenças. Entenda algo, olhe para mim. Vir ao templo é importante, mas não é tudo. Existe mais de Deus que você só vai encontrar na relação com o outro. Isso é importante. Existe mais de Deus que você só vai encontrar na relação com o outro. A Bíblia diz em Provérbios 27, 17: como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Sabe, nós temos a dinâmica do GC.
E participar de um GC, ser discipulado, é parte do processo de aperfeiçoamento. É parte do processo de santificação. Porque tem gente que acha que santificação é só uma relação dele com Deus. Não, não é isso. Santificação é uma relação, sim, com Deus, mas com o próximo, com o meu irmão. Apesar das diferenças que existem e que sempre existirão, o nosso chamado é para a unidade. Olhe para mim. Pense comigo. Lá no início, lá no Gênesis, eu já falei e vou repetir. Deus criou o homem e a mulher, certo? Um completamente diferente do outro, sim ou não? Diga graças a Deus. Fisicamente diferente. Emocionalmente diferente. Deus criou. Aí Deus fez o quê? Deus uniu. E o princípio é: não serão, mas serão um. Aí Deus chama isso de casamento. Casamento é isso. É a união de duas pessoas, de sexo diferente, completamente diferentes. E aí a ordem e o princípio bíblico é: não serão dois, mas um só. Isso é casamento. Mas aí depois Deus tem uma ideia melhor ainda. Deus é Deus, né? O que é que Deus faz? Agora Ele une não duas, mas Ele une dezenas de pessoas. Ele une centenas, milhares de pessoas completamente diferentes. Alguma que, como eu, nasceu em um lar cristão, outras que ontem à noite estavam se prostituindo e agora estão aqui. Aí Deus une essas pessoas, repito, dezenas, centenas, milhares, completamente diferentes, e o princípio é o mesmo. Não serão muitos, mas serão um. Isso é igreja. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, amém? Abri um parênteses aqui, eu gosto de pregar assim, quando a igreja está em silêncio, olhando para mim. Uns com o cara de que estão entendendo, outros com o cara não estão entendendo nada. Mas é assim, é o meu estilo de pregar. É isso, ser igreja é isso. Somos completamente diferentes, mas um só corpo. Vejamos o que diz em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também, Paulo está falando do corpo, da igreja como corpo de Cristo. Aí Paulo vai dizer no versículo 5 do capítulo 12 de Romanos: assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Aí Paulo vai falar do mesmo assunto, agora escrevendo à igreja em Coríntios, no capítulo 12, versículo 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito à igreja de Cristo. E aí eu vou ler mais um, que é o que eu mais gosto. Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, porque dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte ou cada membro realiza a sua parte. Nós somos um corpo. Você é um membro do corpo de Cristo. E pastor, o que nos une em meio a tantas diferenças? O amor. O amor. É o amor. É o que nos une. Sabe, a regra primária do relacionamento interpessoal dentro da igreja é: suportai-vos uns aos outros em amor. É bíblico, está na Bíblia.
A regra primária, a mais importante, a base para um bom relacionamento entre os membros da igreja, da comunidade cristã, é essa: suportai-vos uns aos outros em amor. Olhe para mim, a regra é simples: você me suporta, eu te suporto, e nós vamos chegar no céu juntos. É simples, é simples. Tu me suporta e eu te suporto, e juntos nós vamos povoar o céu. Aí lá, olha para mim, lá no céu nós seremos perfeitos. Lá no céu nós seremos perfeitos, mas aqui não. Mas eu costumo dizer que nós não somos perfeitos, mas nós estamos ligados por aquele que é perfeito, Cristo Jesus. Nós não somos perfeitos, mas aquele que é perfeito, ele habita em nós e ele age através de nós. Então, voltando para o texto vai dizer que todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Partiam o pão nas casas, celebravam as refeições com alegria e sinceridade do coração. E repito, nós como igreja, nós como CB Vida, nós praticamos isso através da dinâmica do GC. Existem níveis mais profundos de relacionamento. O chamado de Deus é para que você se envolva e desenvolva um relacionamento saudável com o seu irmão. Sabe, uma das marcas dessa geração, diz a Bíblia, é que o amor esfriará. É uma das marcas dessa geração, está na Bíblia. O amor de muito esfriará, menos o amor da igreja. A igreja não pode perder o amor. A igreja pode perder todos os seus bens materiais, e ela continua sendo igreja. Pode perder todos os seus bens, perdeu o templo, perdeu as cadeiras, perdeu tudo, continua sendo igreja. A igreja pode perder os seus dons espirituais, pode perder, e ela continua sendo igreja. A igreja só não pode perder o amor. Se ela perde o amor, ela deixa de ser igreja. Ela vai ser um clube social. Você entra, fala com quem você quiser, você faz o que você quiser, mas não será igreja. Então o amor é fundamental. Por isso Paulo escreve a mais bela das poesias sobre o amor. Ele diz: ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profecia, conheças todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. E ainda que eu pegue todos os meus bens e dê aos pobres, e ainda que eu pegue o meu próprio corpo e dê para ser queimado, diz a Bíblia, se não tiver amor, nada disso se aproveita. Por isso eu digo, perde os dons, está tudo bem, perder o amor não. E aí Paulo encerra essa poesia sobre o amor dizendo: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Antes de você pedir: Deus, me enche do Espírito Santo, me dá o dom da palavra, me dá o dom de língua, me dá isso, me dá aquilo, peça: Deus, enche o meu coração de amor. Porque o amor lá no mundo pode esfriar, dentro da igreja não. Dentro da igreja não pode. Não pode esfriar, muito menos acabar. Eu me lembro de uma vez, um amigo chegou para mim e disse assim: pede para o fulano parar de falar mal de mim. Aí eu falei assim, os dois eram meus amigos. Eu falei: para mim ele nunca falou mal de você. Aí ele disse: não, mas ele falou para o fulano, para o fulano, para o fulano. Aí eu falei: quer saber? Esse é o tipo de coisa que não se resolve mandando recado. Não se resolve. Eu sou seu amigo, também sou amigo dele. Eu promovo o encontro de vocês dois. Eu vou mediar o encontro. E vocês se resolvem. Aí ele pulou lá longe. Não, porque essa conversa tem mais de 7 anos, está do mesmo jeito. Porque não se resolve mandando recado,
Entenda que problemas de relacionamentos interpessoais, seja no âmbito da igreja, familiar, profissional, não importa, não se resolve mandando recado. E nem se resolve com o tempo. Não se resolve com o tempo. Pode deixar uma eternidade. Ele vai morrer, você vai morrer, não vai ser resolvido. Agora olhe para mim. Também não se resolve com oração. Pastor, é impossível. Eu vou na vigília, eu vou fazer campanha, eu vou no monte, não importa, você vai perder tempo. Não se resolve. Por problemas interpessoais, dentro do âmbito da igreja, ou em qualquer lugar que seja, não se resolve mandando recado. Não. Eu me lembro de uma vez, tive um pastor, eu era o pastor de jovens dele, isso tem uns 15 anos. E ele era meio, assim, eu não sei bem qual o transtorno dele, olha que eu já estou fazendo psicologia tem 2 anos. Mas eu acho que ele era meio bipolar, sabe? Ele estava bem do nada, dava um curto-circuito, aí endoidava. E um dia ele não gostou de algo que eu fiz na rede, no encontro dos jovens. E aí ele me ligou, isso tem uns 15 anos. Me ligou e tal, já falou alto e gritou no telefone, eu desliguei o telefone. Naquela época, pastor Luiz, você lembra disso? O telefone tinha um negócio de cair a ligação, não tinha? Não completava a ligação, o celular. Não completava, era difícil. Aí ele retornou e disse, a ligação caiu. Aí eu disse, não, a ligação não caiu não, eu desliguei. O senhor está onde? Aí ele já mudou o tom de voz. Eu estou em casa. Eu posso ir passar com o senhor? Ele disse, pode. Eu fui lá. Conversamos, ele chorou para um canto, eu chorei para o outro, resolvemos, renovamos a aliança, até hoje somos amigos. Se eu quiser voltar para a igreja onde ele está, eu não quero, mas voltaria do mesmo jeito. Não quero não. Se eu falar o nome, muitos conhecem. É uma bênção, uma bênção. Mas repito, não dá para resolver mandando recado, não dá para resolver orando. Olha só o que Jesus diz, Mateus 5:23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que teu irmão tem algo contra você, deixa a tua oferta ali diante do altar, e vai primeiro reconciliar-se com o seu irmão, depois volte e apresente a oferta. Isso é forte demais. Deixa eu tentar tirar das entrelinhas para você entender melhor. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo assim, por mais que você esteja fazendo algo importante, por mais importante que seja o que você está fazendo, ofertando, por mais que isso que você esteja fazendo seja para Deus, ofertando no altar, se você sabe, se você lembra que o seu irmão tem algo contra você, é o que diz o texto. Para tudo, não vai, porque não faz sentido. E espera que o teu irmão venha até você. É assim que diz o texto? Ah, não é assim não? Então como é que é? E vai? Será? Eu vou conferir, não estou acreditando em vocês não, vou conferir aqui no texto. Vamos lá. Deixe a oferta no altar e vá. Acertaram. Vocês são inteligentes, vocês sabem, olha. Para o que você está fazendo, por mais importante que seja, por mais que seja para Deus, para e vai até o teu irmão, se reconcilia com ele, aí depois tu volta e faz o importante que você está fazendo. Entenda que a igreja que quer voltar à essência, ela precisa aprender a se relacionar com a sociedade e entre si, entre os membros. E aí, para a gente já caminhar para o encerramento, o relacionamento com Deus. O texto que lemos revela que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O texto revela que eles participavam das orações, que eles estavam cheios de temor, que eles agiam com generosidade, que eles se reuniam no templo e nas casas e louvavam a Deus. Isso fala de quê? De um relacionamento com Deus. Todas essas expressões tiradas do texto revelam o compromisso que aquela igreja primitiva tinha na sua relação com Deus. Entenda algo, a religião sempre fizera parte daquele povo. O povo judeu é um povo milenar, extremamente religioso. A religião fazia parte já
mas Jesus apresenta algo que nenhuma religião pode oferecer. Eles estavam vivendo, pastor Charles, algo que a religião não podia dar a eles. Eles estavam vivendo um relacionamento genuíno com Deus. Eles entenderam o Evangelho, eles entenderam os ensinamentos de Jesus. Aquele povo havia aprendido com os seus pais, pela tradição. Eles haviam aprendido sobre o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas agora eles aprenderam com Jesus, não apenas sobre um Deus, mas sobre um Pai. Um Pai que queria se relacionar com eles. Sabe, entenda que essa vivência, esse encontro, esse entendimento de que nós temos não apenas um Deus, mas que nós temos um Pai, é o que faz a diferença na nossa vida espiritual. Por isso Jesus, ensinando os seus discípulos a orarem, ele disse assim: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu. Jesus está dizendo, vocês podem, assim como eu que o chamo de Pai, vocês também podem chamá-lo de Pai. A igreja primitiva entendeu que o templo era importante, eles continuavam indo no templo, mas que o templo não era tudo, existia algo mais. É importante vir à igreja na quinta, no domingo, é importante congregar, é importante cultuar publicamente, tudo isso é muito importante, mas o nosso relacionamento com Deus vai além desse espaço, vai além do templo. É por isso que nós ensinamos sobre o TSD, tempo a sós com Deus. Um tempo para você reservar no seu dia, a sua maneira. O pastor Marquinhos brincou comigo no instituto, no treinamento de líderes de GC, né? Ele terminou 10 horas, ele disse: pastor Emerson, que dorme às 6, né, já deve estar ruim. Eu já estava mesmo. Eu não durmo às 6, mas a minha meta é sempre fazer a última refeição às 18 e dormir antes das 21. Porque 3h40 o celular desperta e eu vou para a academia. E aí para mim, mas isso funciona para mim, de manhã cedo eu estou com toda a energia. A energia acaba logo, rápido, mas eu estou cedo com a energia. Então para mim é esse horário. Se eu deixar para ter meu relacionamento com Deus 22 horas, eu vou dormir. Deus vai ficar sozinho, eu vou dormir. Então não funciona para mim. Procure uma maneira de você ter um tempo a sós com Ele, um momento só você e Ele. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz assim: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Em outras traduções, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Aquele povo, até aquele momento, eles haviam aprendido que para chegar a Deus, eles precisavam passar por um processo, um monte de ritual. Precisavam ter um monte de mediadores, sacerdotes, sumo sacerdote, um monte de gente. Não, agora eles aprenderam que basta clamar, buscar, e quem o busca, o encontra. Para concluir, entenda que todo relacionamento exige um investimento, sim ou não? Todo relacionamento exige um investimento. Um investimento de tempo, de renúncia, um investimento de dedicação. Todo relacionamento, para ser bom, exige investimentos. De dinheiro também, né? Pagar um almoço, pagar um café, é importante. Terça-feira, depois de amanhã, eu viajo com o meu filho de 14 anos. Só nós dois. Já fiz isso com o mais velho. Só nós dois. O mais velho gosta da área empresarial. Levei ele em São Paulo, Faria Lima, quando a gente conheceu algumas empresas. O de 14 é apaixonado por futebol. Não joga nada, é igual eu. Mas é apaixonado por futebol. São Paulino doente. Vou levar ele para assistir 2 jogos do São Paulo. Tomara que o São Paulo faça pelo menos um gol. Talvez assistir a final da Copinha. Fazer um tour em São Paulo sobre futebol.
Pastor Charles, eu nunca pensei que eu fosse comprar um ingresso no camarote de quase R$500 para assistir um jogo. Nunca pensei. E por mim eu nunca pagaria, eu não pagaria para assistir um jogo. Sei de que time for, não pagaria. Mas não é sobre mim, é sobre o meu filho. É sobre alguém que eu sei que eu preciso ter um bom relacionamento. Então eu vou investir tempo, eu vou investir dinheiro. Não vou esquecer tão cedo, porque o consignado vai demorar. Mas daí, repito, todo relacionamento, para ser bom, precisa de investimento. Sabe por quê? Porque é algo precioso demais. Define a sua vida. Relacionamento é via de mão dupla, tanto com Deus quanto com o próximo. Não dá para só querer receber, não. Tem uma hora que você tem que investir. E a minha pergunta para a gente já orar, porque meu tempo já foi, é quanto você tem investido no seu relacionamento. Esquece o relacionamento conjugal, porque isso aí vai ser tratado com o pastor Luiz, pastora Janaína, no dia, qual é o dia que vai ser? Dia 15 de fevereiro, sexóloga. Você vai aprender sobre relacionamento no grau mais íntimo que existe. Venha. Mas que investimento você tem feito, sabe, no teu relacionamento com a sociedade? Que serviço você tem prestado à sociedade que você vive? Faça isso através da igreja. Sabe, o que é que você tem investido no seu relacionamento com o teu irmão, com esse aí, que senta do teu lado? Quais investimentos você tem feito com Deus? Repito, relacionamento é uma via de mão dupla. E eu sempre digo que só é possível ter um bom relacionamento se tiver uma boa comunicação. Então, quando do teu tempo você tira para ouvir Deus, não apenas para falar, não apenas para apresentar uma lista de pedidos, mas para ouvi-lo dizer o que Ele quer para você. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero orar.